Salve, salve, torcida vascaína! Tô na área voltando a fazer vídeos depois de muitos pedidos aí. Só tava fazendo lives, né? Só lives às terças e quintas, às 3 horas da tarde, que é as nossas lives. A gente tá tentando fixar esse horário aí. E o pessoal tava pedindo para fazer vídeo também aí, expondo as minhas opiniões. Então eu tô voltando aos pouquinhos a fazer vídeo, já com um tema que chamou bastante a atenção e muita gente está reclamando aí a respeito da declaração do Carlos Brasil sobre ter um time de operários para a Série B. Pois é, o pau tá quebrando nos grupos de WhatsApp, né? E um amigo meu pediu para eu fazer um vídeo a respeito disso, mas antes peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. A gente está aí chegando próximo a 2.000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda para você nos ajudar aí se inscrevendo no canal. E vamos lá para o tema do vídeo? Então, pois é, Carlos Brasil deu a declaração falando que o Vasco teria time de operários, né? E isso aí assustou muita gente, haja vista que o nosso desempenho até agora esportivo não é bom, por mais que a gente tenha se classificado aí para as semifinais do Campeonato Carioca, mas a gente se classificou dentro de um campeonato em que até surpreendeu um pouquinho a gente aí pela fragilidade dos times pequenos. Não tiram os méritos do Vasco na classificação, conseguimos nos classificar para as semifinais, porém caímos diante do nosso maior rival, perdendo 3 clássicos em sequência, praticamente sem oferecer resistência. Caímos na segunda fase da Copa do Brasil para a Juazeirense nos pênaltis, sendo que na primeira fase da Copa do Brasil passamos da Ferroviária apresentando um futebol muito abaixo do esperado. Então, se a gente botar aí, analisar de forma ampla todo o nosso desempenho esportivo até agora, não é bom. Por mais que as pessoas dentro do Vasco achem, né, que esteja dentro do planejado, porém, o planejamento deles, né, não é condizente com a nossa história, né? Não é condizente com a nossa história, e isso causa incômodo. E veio a declaração do Carlos Brasil a respeito de ter time de operários, e isso assustou muita gente, os torcedores reclamando, né, chiando bastante. E a gente precisa separar algumas coisas. Uma coisa é o time de operários, outra coisa é a competência para montar esse time de operários. Por que eu estou falando isso? Em 2020 nós caímos, né, junto com Goiás, Botafogo e Curitiba, né? E em 2021 os 3 que caíram com a gente subiram com o time de operários, né? E com a folha salarial menor que a nossa. Então o problema não é ter time de operários, né? A gente sabe que tem uma filosofia hoje implantada no clube, né, de tratar o clube como se fosse banco, né? Uma redução drástica de custos, porém com investimento praticamente zero. E futebol se faz com investimentos, né? Existe também aí uma incapacidade de aumentar as receitas do clube, ou seja, optaram apenas por redução de custos. Aliado a isso, a incapacidade de gerar novos recursos para o clube, ou então gera muito poucos recursos que não são suficientes para aumentar nosso poder de investimento ou para atacar nosso principal problema aí, que é o fluxo de caixa. Isso faz com que a gente não tenha poder de investimento no time de futebol, né? E essa filosofia tem sido levado, pelo menos a percepção que a gente tem de fora, tem sido levado a ferro e fogo, e isso vem impactando no nosso rendimento esportivo dentro de campo. Então, isso faz com que o clube siga a linha de ação de ter realmente times de operários. Esse não é o problema. O problema é a incompetência na montagem desse time. Porque, por exemplo, o que a gente espera para 2022? Né? Um time competitivo. Um time competitivo passa por ter jogadores regulares dentro de campo. E jogadores regulares geralmente são aqueles jogadores que já estavam apresentando rendimento nos seus clubes anteriores, né? Então, a gente esperava que o Vasco seguisse essa linha de ação para 2022. Até fez isso com alguns jogadores, por exemplo, com o Yuri, volante, com o próprio goleiro Thiago Rodrigues, mas outros jogadores seguiam uma linha de ação totalmente diferente do que a gente esperava, linha de ação, inclusive, até igual a de 2021, que não deu certo. A prova disso foi que o departamento de futebol nos entregou o pior resultado esportivo da história do clube, né?
nós temos do nosso lado aqui o exemplo do Botafogo, né, em 2021, que foi um time de operários. Por muitas vezes a própria torcida do Vasco menosprezou esse time de operários do Botafogo, e no entanto o time de operários do Botafogo subiu com uma folha muito menor que a nossa, campeão da Série B e com 20 pontos à frente do time de nomes do Vasco. Então a torcida do Vasco ela precisa entender que futebol não é nome, futebol é rendimento, e isso passa por um departamento de futebol eficiente ali com seus departamentos ali internos, né, a sua análise de desempenho, né, profissionais qualificados para poder analisar o desempenho dos jogadores nos seus respectivos clubes e encaixar com a filosofia de jogo que o técnico quer implantar ali no futebol, né? Então passa por isso. Então a percepção que a gente tem de fora é que está existindo uma falha nessa questão aí, e o Vasco não se consegue montar times competitivos, não é de hoje, desde 2020, 2021 e agora 2022 nós não temos times competitivos, por mais que a gente tenha alguns valores individuais interessantes, sejam jogadores que foram contratados recentemente, como o Yuri, o próprio goleiro, sejam jogadores da base que estão começando a evoluir aí, como o Juninho e Gabriel Peck, né? Mas são valores individuais, a gente precisa do coletivo, do desempenho coletivo, e isso infelizmente até agora a gente não conseguiu atingir. Então uma coisa é time de operários, outra coisa é a incapacidade de montar time de operários. A percepção que a gente tem, e analisando os resultados esportivos entregues até agora, a gente chega à conclusão que há uma incapacidade, né, na montagem do time. Há uma deficiência nessa montagem do time aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tem jogadores chegando aí para a Série B, a gente sabe que tem toda essa confusão envolvendo a questão de SAF, uma forçação de barra, né, para aprovação da SAF. A gente sabe de tudo isso, e isso acaba causando um desgaste emocional em alguns, né, e acaba moldando a opinião pública aí vascaína. Vamos ver no que vai dar. Até agora os resultados não são bons, né, e isso faz com que a torcida fique com o pé atrás nessas declarações do tipo time de operário. Volto a lembrar do Botafogo, o Botafogo que fez um campeonato carioca no ano passado até pior que o do Vasco, né, mas o seu departamento de futebol naquela oportunidade teve a humildade de reconhecer alguns erros, de fazer autocríticas, né, e de ir ao mercado dentro das suas possibilidades financeiras, né, fazendo uma análise de desempenho ali dos jogadores que estavam sendo contratados, conseguiu montar aí um elenco que entregou o resultado esperado por eles, que foi o acesso à Série A, sendo campeões, né? Então méritos aí a todo o departamento de futebol do Botafogo, né? Coisa que no Vasco a gente tentou avisar a exaustão no ano passado, mas infelizmente devido à fratura política que está no clube aí, a fratura na própria torcida, né, muitas vezes que a gente tentou avisar fomos chamados de torcedor de candidato. Infelizmente esse é o ambiente ruim que o Vasco vive hoje. A gente espera que melhore aí em breve, né? A gente espera uma melhora disso aí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. E lembre-se, o problema não é ter time de operários, o problema é a incapacidade na montagem de time de operários. Vamos ver no que vai dar. A Série B se aproxima, começa dia 9 de abril, se eu não me engano, contra o Vila Nova dentro de casa, e aí nós vamos ver se mudaram os conceitos, se conseguiram montar um time competitivo ou não, se continuaram seguindo na linha de ação de tratar o clube como se fosse banco, porque nós já vimos as consequências do ano passado. Se continuarem com essa filosofia, provavelmente as consequências não serão muito diferentes do que a gente viu no ano passado. O pior resultado esportivo da história do clube. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!